Meu nome é Callie Matthews, tenho 32 anos e cresci como a mais burra da família. Enquanto minha irmã Amélia cursava Harvard com uma bolsa integral, eu me esforçava para fazer as tarefas básicas. Na cerimônia de formatura dela, meu pai anunciou orgulhosamente que ela herdaria tudo que a nossa família possuía: uma mansão de 10 milhões de dólares em Manhattan, um Tesla e toda a sua fortuna. Sentei-me na última fileira, invisível como sempre, lutando contra as lágrimas de humilhação. Então, um estranho se aproximou, colocou um envelope em minhas mãos e sussurrou: "Agora é a hora de mostrar a eles quem você realmente é." Se você já foi subestimado ou ignorado, me diga de onde está assistindo e clique em curtir e se inscrever. Minha história pode mudar a forma como você se vê. Minhas primeiras lembranças se passam em nossa casa geminada no Upper East Side, um sobrado de 5 andares com piso de mármore branco imaculado que ecoava ao caminhar. Era o tipo de lugar onde as crianças aprendiam a ser vistas e não ouvidas, especialmente crianças como eu, que poderiam envergonhar o nome da família. Meu pai, Richard Matthews, construiu sua fortuna do nada, um empreendedor de tecnologia que vendeu sua primeira empresa de software aos 28 anos. Ele adorava o altar da inteligência acadêmica. As paredes de seu escritório eram forradas de diplomas, prêmios e patentes. Ele media o valor humano por notas de testes e instituições de prestígio. Nada mais era registrado como valioso em seu mundo. Minha mãe, Diana, vinha de família rica. A família Blackwell era aristocrática de Manhattan há gerações. Diana mantinha a imagem da família com precisão militar, orquestrando nossa agenda social em torno de galas, eventos beneficentes e jantares onde minha irmã podia ser exibida como uma pura-sangue premiada. Mamãe era magra, elegante e absolutamente assustadora quando decepcionada. E então havia Amélia. Minha irmã já lia fluentemente aos 3 anos. Aos 5, ela já resolvia problemas de matemática destinados a alunos do ensino fundamental. Meus pais a chamavam de seu pequeno gênio, seu prodígio, seu investimento perfeito. Falavam sobre o futuro dela como se fosse uma conclusão inevitável: um internato de prestígio, uma universidade da Ivy League e, em seguida, assumir o império empresarial do meu pai. Eu tinha 6 anos quando percebi que havia algo errado comigo. Enquanto Amélia devorava livros inteiros, eu tinha dificuldade para entender frases simples. As letras se misturavam e dançavam pela página, reorganizando-se quando eu tentava me concentrar. A hora da leitura se tornou uma sessão diária de tortura. "Papai, eu não consigo entender", lembro-me de dizer uma noite, empurrando minha lição de casa para longe, frustrada. "Pare de ser dramática, Callie", respondeu meu pai sem tirar os olhos do jornal. Sua irmã lia livros de capítulos na sua idade. Mamãe suspirou dramaticamente. Talvez ela simplesmente não esteja se esforçando. Amélia nunca teve esses problemas. Esse se tornou o refrão da minha infância: Amélia nunca teve esses problemas. Meus pais contrataram tutores de elite para minha irmã, mesmo que ela mal precisasse deles. Eles a matricularam em programas avançados, acampamentos acadêmicos de verão e aulas particulares para sua mente já brilhante. Enquanto isso, eu era deixada para me virar sozinha. Cada prova reprovada era a confirmação do que eles já acreditavam: que eu simplesmente não estava me esforçando o suficiente. Os jantares em família eram os piores. Papai nos interrogava sobre atualidades, história, ciência, qualquer coisa que ele considerasse conhecimento importante. Amélia sempre tinha as respostas certas, dadas com uma confiança que rendia acenos de aprovação. Quando chegava a minha vez, o silêncio após minhas respostas hesitantes e muitas vezes incorretas era ensurdecedor. A única pessoa em nossa casa que demonstrava genuína gentileza comigo era Maria, nossa governanta. Ela me encontrava escondida na lavanderia depois de jantares em família particularmente brutais, chorando baixinho onde ninguém podia ver. "Nem todo mundo aprende do mesmo jeito, mi pequena", ela me dizia, acariciando meu cabelo. "Algumas das pessoas mais inteligentes que conheço nunca foram bem na escola." Eu não acreditei nela na época, mas ela foi a primeira pessoa a sugerir que eu talvez não fosse burra, apenas diferente. Mesmo quando criança, eu notava coisas que minha família não notava. Eu conseguia perceber quando os convidados nas festas da minha mãe estavam desconfortáveis pelas menores mudanças de postura. Eu conseguia reorganizar os móveis para tornar os ambientes mais acolhedores. Eu conseguia conversar facilmente com qualquer pessoa, do porteiro aos sócios do meu pai, fazendo com que se sentissem ouvidos e valorizados.
Mas essas habilidades não eram mensuráveis por testes, então não contavam. Todo verão, passávamos férias em Martha's Vineyard, hospedados em uma ampla casa de praia onde meus pais ofereciam jantares elaborados. Esses encontros inevitavelmente se transformavam em vitrines para as conquistas de Amélia. Ela venceu o concurso nacional de soletração, concluiu um curso de física de nível universitário, foi convidada para um programa especial no MIT, apesar de ter apenas 12 anos. Tornei-me especialista em me esconder durante esses eventos, explorando a praia sozinha ou me escondendo na garagem de barcos com um bloco de desenho, o único lugar onde eu encontrava paz. As manhãs de Natal contavam a mesma história. Amélia desembrulhava microscópios, conjuntos de química avançada, livros raros de física quântica. Eu recebia vestidos lindos, joias e outros adornos dignos de uma moça claramente destinada a se casar bem, já que jamais alcançaria nada substancial por mérito próprio. Aos 10 anos, eu já havia absorvido completamente a narrativa da família. Amélia era inteligente, o investimento que valia a pena. Eu era a decepção, o fardo a ser administrado. Isso não era algo que meus pais diziam abertamente, eles eram educados demais para tamanha vulgaridade. Em vez disso, era comunicado por meio de suspiros, trocas de olhares e conversas que cessavam quando eu entrava em um cômodo. O dano era silencioso, mas absoluto. Aprendi a não esperar nada, a me encolher, a me desculpar por ocupar espaço na minha própria casa. Enquanto Amélia se destacava, eu desaparecia um pouco mais a cada dia. O ensino fundamental era um exercício diário de humilhação. Enquanto outras crianças progrediam constantemente nos níveis de leitura, eu permanecia estagnado, lutando com os mesmos textos básicos mês após mês. Matemática não era melhor, equações não faziam sentido para mim, os números se borravam e mudavam quando eu tentava me concentrar. Meus boletins eram um desfile de notas C e D, ocasionalmente pontuados por um comentário encorajador sobre minha criatividade ou habilidades interpessoais, que meus pais descartavam como caridade de professor. Na quarta série, a senhora Langley, uma mulher de olhos bondosos e cabelos grisalhos, solicitou uma reunião com meus pais. Acredito que a Callie possa ter algumas dificuldades de aprendizagem que a estejam atrapalhando, explicou ela cuidadosamente. Com testes e adaptações adequados, ela poderia prosperar. Ela é incrivelmente inteligente, de maneiras que a educação tradicional nem sempre reconhece. Meu pai zombou, com uma expressão que misturava irritação e constrangimento. Não estamos interessados em desculpas para a mediocridade, senhora Langley. O problema é o esforço, não a capacidade. A irmã dela consegue se destacar sem tratamento especial. Minha mãe assentiu. Talvez se ela passasse menos tempo sonhando acordada e mais tempo estudando, não estaríamos tendo essa conversa. A senhora Langley olhou para mim com tanta tristeza que tive que desviar o olhar. O teste nunca aconteceu. A ajuda nunca chegou. Esperava-se apenas que eu me esforçasse mais. O ensino fundamental trouxe novos níveis de contraste entre Amélia e eu. Ela já estava cursando o ensino médio, e sua reputação acadêmica a precedia como um arauto anunciando a realeza. Os professores que a haviam ensinado anos antes me olhavam com uma decepção mal disfarçada quando eu não atingia o padrão Matthews. A humilhação pública atingiu o ápice no baile beneficente anual da empresa do meu pai, quando eu tinha 13 anos. O evento foi realizado no Metropolitan Museum of Art, com centenas de membros da elite de Nova York reunidos em trajes formais de grife em meio a artefatos inestimáveis. Meu pai, com uma taça de champanhe na mão, estava cortejando um grupo de investidores. Estas são minhas filhas, anunciou ele quando Amélia e eu nos aproximamos. Esta, ele colocou a mão orgulhosamente no ombro de Amélia, está a caminho da grandeza. 16 anos e já foi aceita em um programa especial de verão em Harvard. E esta, gesticulou vagamente em minha direção, bem, ela se esforça ao máximo. O grupo riu educadamente enquanto eu estava ali, com meu vestido cuidadosamente selecionado, me sentindo como se estivesse em exposição, filha decepcionante, americana, início do século XXI. Naquele mesmo ano, Amélia ganhou o Prêmio Nacional de Jovens Cientistas por um projeto de pesquisa sobre energia renovável. Nossa sala de estar se tornou um santuário para sua conquista, com o troféu reluzente exposto em um lugar de destaque, onde os visitantes não podiam deixar de vê-lo. Meu pai mandou tirar fotos profissionais de Amélia com o prêmio, que foram emolduradas e penduradas por toda a casa. Enquanto isso, eu havia descoberto meu amor pelas artes visuais. Na sala de artes da escola, finalmente encontrei algo que fazia sentido para mim.
Cores, formas e espaços falavam uma linguagem que eu entendia instintivamente. Meu professor de artes, o Sr. Santos, elogiou minha perspectiva em comum e meu olhar para o design. Quando mostrei timidamente aos meus pais um portfólio que havia vencido um concurso estudantil local, minha mãe deu uma olhada rápida. Que legal, querida, disse ela distraidamente, um hobby agradável para você. Meu pai foi mais direto. A arte é para pessoas que não conseguem fazer um trabalho acadêmico de verdade, Cale. Não é uma carreira para alguém desta família. No ensino médio, a distância emocional entre meus pais e eu havia se tornado um abismo. Morávamos na mesma casa, mas ocupávamos mundos diferentes. Amélia continuou sua ascensão meteórica, tornando-se oradora da turma enquanto cursava uma agenda lotada de aulas avançadas. Eu mal conseguia manter uma média assim em cada semestre, uma luta desesperada para evitar a escola de verão. No dia em que Amélia recebeu sua carta de aceitação em Harvard com uma bolsa de mérito integral, a casa explodiu em comemoração. Meus pais deram uma festa extravagante, convidando todos do seu círculo social para brindar ao sucesso de seu prodígio. Durante as festividades, ouvi meu pai conversando com seu sócio. Finalmente, alguém digno de dar continuidade ao legado dos Máfios, disse ele, brindando. Eu estava começando a me preocupar com o futuro de tudo que construí. As contribuições da minha mãe eram igualmente dolorosas em sua crueldade casual. Se ao menos a Cale tivesse se dedicado como a irmã, lamentou ela aos amigos durante o almoço. Mas não podemos todos ser abençoados com filhos tão brilhantes, podemos? O que minha família não sabia, o que eu cuidadosamente escondi deles, era que eu finalmente havia buscado respostas por conta própria. Aos 17 anos, usei o dinheiro economizado de aniversários e presentes de Natal para consultar um psicólogo educacional recomendado pelo meu orientador educacional. O diagnóstico foi claro: dislexia e descalculia graves, dificuldades de aprendizagem que explicavam minhas dificuldades com leitura e matemática. Com adaptações adequadas e diferentes abordagens de ensino, explicou o psicólogo, eu provavelmente tinha inteligência acima da média. Os testes cognitivos mostraram pontos fortes notáveis em raciocínio visoespacial, reconhecimento de padrões e resolução criativa de problemas. Ela me disse: você não é nada desinteligente, Cale. Seu cérebro apenas processa as informações de forma diferente. Chorei em seu consultório, anos de vergonha temporariamente dissipados por essa simples validação. Mas nunca contei à minha família. Àquela altura, a narrativa já estava bem estabelecida, a filha burra versus o gênio. Tentar mudar a percepção deles parecia impossível e, de alguma forma, irrelevante. Eu estava começando a entender que talvez não valesse a pena ter a aprovação deles. Quando decidi pular a faculdade depois da formatura, meus pais nem discutiram. Pareciam quase aliviados por terem sua avaliação sobre mim confirmada. Amélia iria para Harvard e eu ficaria para trás, prova da teoria deles sobre duas filhas, uma excepcional, uma comum. O que eles não sabiam era que eu tinha um plano próprio. Se a educação tradicional não fosse o meu caminho, eu trilharia um diferente. Sem o conhecimento ou apoio deles, decidi descobrir o que eu poderia realizar quando ninguém me comparasse à minha irmã. Contra a vontade dos meus pais, aceitei um emprego como recepcionista em uma pequena empresa de design no centro de Manhattan. O cargo era inferior ao de Máfios, segundo meu pai, que se ofereceu para arranjar algo mais adequado por meio de seus contatos. Vou encontrar meu próprio caminho, disse a ele, talvez a primeira vez que o contradisse diretamente. A empresa de design Crossroads Creative ocupava um espaço industrial reformado em Chelsea, longe das elegantes torres corporativas que meu pai considerava locais de trabalho legítimos. O espaço era repleto de luz natural, plantas e áreas de colaboração abertas. Da minha mesa perto da entrada, eu podia observar tudo: reuniões com clientes, discussões sobre design, o processo criativo em ação. Jackson Davis, o fundador da empresa, era diferente de qualquer chefe que eu pudesse imaginar. Na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e sempre vestido com camisas sociais impecáveis e mangas arregaçadas, ele tinha um jeito descontraído que fazia com que todos se sentissem valorizados, da equipe de limpeza aos designers seniores. Certa tarde, cerca de 6 meses depois de começar a trabalhar, ouvi a equipe com dificuldades na apresentação de um cliente. Eles haviam criado vários conceitos para um novo aplicativo de bem-estar, mas algo não estava dando certo. Com licença, disse eu, hesitante, aproximando-me da mesa deles durante meu intervalo para o almoço. Não pude deixar de ouvir.
E se vocês abordassem a questão a partir da jornada emocional do usuário, em vez dos recursos? A equipe pareceu surpresa, não desdenhosa, apenas genuinamente surpresa por a recepcionista silenciosa ter se manifestado. Continue, incentivou Jackson. Expliquei como os layouts que eles estavam considerando poderiam parecer opressores para alguém em busca de soluções de bem-estar, que provavelmente já estava estressado. Usando um guardanapo, esbocei rapidamente um fluxo alternativo que priorizasse a simplicidade calma e a tranquilidade emocional. Jackson estudou meu esboço com interesse crescente. Como você chegou a essa perspectiva? Eu só, às vezes, vejo as coisas de forma diferente, admiti. Consigo sentir como espaços e designs podem afetar as pessoas. Aquela intervenção improvisada no almoço se tornou um ponto de virada. Jackson começou a me convidar para participar de reuniões com clientes, supostamente para tomar notas, mas na verdade para observar e compartilhar meus insights depois. Você tem uma capacidade extraordinária de intuir o que os clientes precisam, muitas vezes antes que eles próprios consigam articular, ele me disse certa noite, enquanto analisávamos uma proposta. Isso não é algo que se ensina, Cale. Nos meses seguintes, Jackson se tornou um mentor que eu nunca tive. Ele ficou até tarde para me ensinar a projetar softwares, explicou as operações comerciais e, o mais importante, me ajudou a entender que minha maneira diferente de pensar era, na verdade, um recurso valioso. Eu trabalhava na recepção durante o dia, mas, fora do horário comercial, Jackson me orientou em todos os aspectos do negócio de design. Absorvi tudo: princípios de experiência do usuário, relacionamento com clientes, gerenciamento de projetos, estruturas de cobrança. Meu pensamento visual, antes considerado um devaneio, me permitiu ver soluções onde outros viam apenas problemas. Em um ano, eu estava secretamente realizando pequenos projetos de design freelance sob o pseudônimo de Clary Matthews. Eu não queria nenhuma conexão com o nome ou a influência do meu pai. No início, eram trabalhos simples, logotipos para empresas locais, layouts de sites para startups, mas cada um deles construiu minha confiança e meu portfólio. Minha abordagem para problemas de design era pouco convencional. Enquanto designers com formação tradicional frequentemente começavam com padrões da indústria ou especificações técnicas, eu começava com um impacto emocional. Como esse site causaria uma sensação em um visitante de primeira viagem? Esse logotipo transmitiria confiança? Essa interface poderia reduzir a ansiedade dos usuários? Essa abordagem empática, combinada com minha compreensão intuitiva do espaço visual, criou um trabalho que os clientes descreveram como revigorantemente humano. 18 meses depois de ingressar na Crossroads, conquistei meu primeiro projeto inovador sob meu pseudônimo. Uma startup de tecnologia promissora precisava de um redesenho completo da interface para sua inovadora ferramenta de gerenciamento de projetos. O design existente era tecnicamente sólido, mas os usuários o achavam frio e complicado. Trabalhei noites e fins de semana em meu pequeno apartamento, transformando a interface clínica em uma experiência intuitiva, quase lúdica, que manteve a funcionalidade e, ao mesmo tempo, adicionou inteligência emocional. Quando o cliente implementou meu design, o engajamento dos usuários aumentou em 70% e os cancelamentos de assinaturas caíram drasticamente. Esse sucesso atraiu a atenção nos círculos de tecnologia. Sem revelar minha identidade, os fundadores da startup elogiaram a designer misteriosa que havia transformado seu produto. Novos clientes começaram a procurar Clary Matthews, intrigados com sua abordagem nada convencional. Com a orientação de Jackson, estabeleci minha própria consultoria de design como uma LLC, operando de forma totalmente independente do meu cargo de recepcionista, que eu mantinha como fachada. Meus pais acreditavam que eu ainda estava apenas atendendo telefones, uma ocupação adequada para a decepção familiar. Eles nunca perguntaram sobre meu trabalho em detalhes, e eu nunca ofereci informações voluntariamente. Os jantares de domingo em família continuaram a ser comemorações das conquistas de Amélia em Harvard. Ela estava prosperando, destacando-se em economia e ciência da computação, sendo preparada para a liderança por meio de estágios exclusivos que as conexões do meu pai haviam garantido. Ela ganhou o prêmio do departamento por seu projeto de pesquisa, anunciou minha mãe em um domingo, servindo seu rosbife especial que ela preparava apenas em ocasiões dignas de comemoração. O professor disse que nunca viu um trabalho tão inovador de uma estudante de graduação. Meu pai sorriu radiante. A inteligência dos Matthews se manifestando novamente.
Ele ergueu a taça de vinho na direção de Amélia e se virou para mim com sua habitual mistura de pena e descaso. Como está indo o atendimento telefônico, Callie? Tudo bem, respondi, a mesma resposta de sempre. Eles nunca mais perguntaram. O que não conseguiam ver era que meu minúsculo apartamento de um quarto no Brooklyn havia se transformado em um próspero estúdio de design não oficial. Uma parede estava coberta por um enorme quadro branco que registrava projetos e clientes. Minha mesa tinha um computador de nível profissional, pago inteiramente com meus próprios ganhos. E, o mais importante, eu estava construindo algo que era totalmente meu, livre de comparações ou julgamentos familiares. Quando completei 25 anos, minha lista de clientes incluía diversas empresas de tecnologia influentes, uma grande plataforma educacional e 2 marcas internacionais de varejo que buscavam renovar sua presença digital. Fui convidado para palestrar em conferências de design, as quais sempre recusei para proteger minha identidade, e fui abordado para escrever um livro sobre inteligência emocional em design de interfaces. As conexões de Jackson no Vale do Silício foram inestimáveis. Ele me apresentou a Thomas Bennett, um investidor anjo com um talento notável para identificar abordagens inovadoras antes que se tornassem populares. Há algo especial acontecendo no seu trabalho, Callie, Thomas me disse durante nosso primeiro encontro. Você está conectando a funcionalidade técnica com a psicologia humana de uma forma que raramente vi. Com a mentoria de Thomas e a de Jackson, meu negócio expandiu-se para além de simples projetos de design. Montei uma pequena equipe de criativos com ideias semelhantes, que trabalhavam remotamente, sem saber que sua chefe operava sob um pseudônimo ou que ainda mantinha sua persona de recepcionista. O dia em que meu negócio atingiu o ponto de equilíbrio foi talvez o marco mais significativo da minha juventude. Comemorei sozinha em meu apartamento com uma garrafa de champanhe que havia guardado para a ocasião. Tirei uma selfie do meu brinde solitário, mas não tinha ninguém com quem compartilhá-la que entendesse seu verdadeiro significado. Eu já havia estabelecido uma política cuidadosa em relação à publicidade. Recusei todas as entrevistas, nunca publiquei fotos minhas online relacionadas ao meu negócio e conduzi reuniões com clientes principalmente por videochamadas ou pessoalmente em locais discretos. Não se tratava apenas de manter meu segredo da minha família. Tornou-se uma espécie de filosofia pessoal. Eu queria que meu trabalho prosperasse inteiramente por seus méritos, não por meio de conexões ou reconhecimento de nome. O que começou como uma medida defensiva contra o julgamento dos meus pais evoluiu para uma abordagem pura ao design e aos negócios. Clary Matthews, meu alter ego profissional, existia apenas por meio de seu trabalho e ideias. Não havia atalhos, nem pedidos de favores, nem portas abertas por influência familiar. Tudo o que construí, construí sozinho. À medida que Amélia se aproximava de sua formatura em Harvard, com ofertas de emprego de prestigiosas empresas financeiras e de tecnologia, eu me aproximava de um marco diferente. Minha consultoria de design estava sendo cortejada para aquisição por várias empresas maiores. A revolução silenciosa que eu havia iniciado em meu minúsculo apartamento no Brooklyn havia se transformado em algo que os líderes do setor queriam possuir. Mantive esse desenvolvimento em segredo de todos, exceto Jackson e Thomas. Continuei a aparecer em eventos familiares como Callie, a fracassada, ouvindo atualizações sobre o futuro brilhante de Amélia enquanto guardava meu próprio segredo notavelmente valioso. A ironia não passou despercebida. Depois de anos ouvindo que eu nunca estaria à altura, eu havia criado algo excepcionalmente valioso precisamente porque não pensava como todos os outros. Minha diferença, antes minha maior vergonha, havia se tornado minha maior força. O pátio de Harvard no final de maio era perfeito como uma foto, como algo saído de um folheto universitário de prestígio. Prédios de tijolos centenários se erguiam majestosamente contra um céu azul brilhante, enquanto milhares de cadeiras dobráveis dispostas em fileiras organizadas aguardavam os formandos e suas famílias. Bandeiras carmesim tremulavam na brisa suave. Tudo naquele cenário transmitia tradição, conquistas e exclusividade. Cheguei sozinha, estacionei meu modesto Toyota a vários quarteirões de distância e caminhei até a cerimônia. Meu vestido azul marinho simples e meus saltos baixos eram funcionais e apropriados, mas não tinham as marcas de grife que minha mãe considerava obrigatórias para ocasiões importantes. Diana e Richard Matthews chegaram separadamente, com o motorista em um elegante carro de passeio, ambos impecavelmente vestidos, meu pai em um terno sob medida com uma gravata carmesim Harvard, minha mãe em um tailleur Chanel e pérolas. A 20 metros de distância, eu já podia ouvir meu pai conversando com um grupo de outros pais.
Amélia já tem 6 ofertas de emprego, anunciou ele em voz alta o suficiente para que as famílias próximas ouvissem. Goldman Sachs, é claro, mas também interesse de 3 empresas de tecnologia e um think tank. É só uma questão de onde ela causará o maior impacto imediato. Os outros pais assentiram em agradecimento, alguns parecendo um pouco desanimados com a comparação implícita com seus próprios filhos formandos. Quando minha mãe me viu se aproximando, seu sorriso se estreitou quase imperceptivelmente. Callie, querida, você conseguiu, disse ela, beijando-me no ar perto da bochecha, com cuidado para não borrar a maquiagem perfeita. Esse vestido é, você não queria comprar algo novo para o grande dia da sua irmã? Antes que eu pudesse responder, um recepcionista se aproximou para acompanhar meus pais até seus assentos em uma área reservada perto da frente para famílias de formando summa cum laude. Fui direcionado para a área de assentos gerais, no fundo. Como sempre, eu estava ao lado da celebração familiar, mas não fazia parte dela. Do meu assento distante, observei centenas de formandos de túnica preta entrando, indistinguíveis, exceto pelos vários cordões de honra e medalhões que alguns usavam. Amélia, previsivelmente, usava vários cordões dourados, simbolizando suas maiores conquistas acadêmicas. Quando seu nome foi chamado Amélia Matthews, magna cum laude em Economia e Ciência da Computação, uma salva de palmas ainda mais entusiasmada irrompeu da sessão VIP onde meus pais estavam sentados. Eu também bati palmas, sentindo a mistura familiar de orgulho genuíno pelas realizações da minha irmã e a dor surda de saber que jamais receberia tal reconhecimento da minha família. Após a cerimônia, nossos pais organizaram uma comemoração no Harvest, um restaurante exclusivo na Harvard Square, conhecido por sua culinária sazonal da Nova Inglaterra e sua carta de vinhos proibitivamente cara. A sala privativa estava repleta de parentes, amigos da família e vários sócios do meu pai, que conheciam Amélia desde a infância. Meu pai estava à cabeceira da longa mesa, com a taça de champanhe de cristal erguida. A luz do sol da tarde que entrava pelas janelas refletia as bolhas no líquido dourado enquanto ele se preparava para brindar. Hoje marca o ápice de tudo em que investimos, Amélia, começou ele, com a voz carregada da absoluta confiança de um homem que nunca duvidou de seu lugar no mundo. Desde o momento em que ela demonstrou seu extraordinário potencial quando criança, sua mãe e eu soubemos que ela estava destinada à grandeza. Amélia sentou-se à sua direita, linda e elegante em um vestido branco que quase certamente fora escolhido por minha mãe. Ela sorriu modestamente ao ouvir o elogio do nosso pai, embora eu tenha percebido um lampejo de desconforto em seus olhos. Enquanto Amélia inicia o próximo capítulo de sua jornada extraordinária, continuou Richard, Diana e eu tomamos uma decisão importante sobre o futuro do legado dos Matthews. A sala ficou em silêncio, com toda a atenção voltada para meu pai. Até os garçons interromperam seu trabalho, talvez sentindo a gravidade do momento. Temos orgulho de anunciar que Amélia herdará a totalidade do patrimônio dos Matthews. Meu coração parou. Embora eu nunca tivesse esperado o tratamento igualitário, a finalidade de tudo foi um choque. Meu pai continuou, aparentemente alheio à minha presença na outra ponta da mesa. Isso inclui nossa residência em Manhattan, na Quinta Avenida, avaliada em US$ 10 milhões, nossa propriedade de férias nos Hamptons, a coleção de arte e joias de Diana, meu Tesla Model S e minha carteira de investimentos, atualmente avaliada em aproximadamente US$ 15 milhões. Murmúrios de aprovação percorreram a plateia. 10 milhões só pela propriedade em Manhattan, além de tudo mais que meu pai havia construído e adquirido ao longo de décadas, a magnitude da herança era impressionante. Minha mãe se levantou para ficar ao lado do meu pai, com a mão pousada em seu ombro, em uma rara demonstração pública de afeto. Amélia tem a inteligência necessária para administrar a fortuna da família com propriedade, acrescentou, com a implicação pairando no ar, ao contrário de alguns, foi a adição tácita. Amélia olhou para o prato, visivelmente desconfortável, mas sem objeções. Sei que é uma responsabilidade tremenda, disse ela, cautelosa. Farei o meu melhor para honrar o que você construiu. Minha tia Margarete, sempre um pouco à margem da estrutura de poder da família, olhou para mim do outro lado da mesa com uma expressão de pena constrangida. E o que você anda fazendo ultimamente, querida? Perguntou, no que presumo ser uma tentativa de me incluir na conversa. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns curiosos, outros apenas educados. Senti a sensação familiar de estar sob o microscópio da família, avaliada e considerada insuficiente. Continuo na mesma empresa, respondi vagamente. Está indo bem. Meu pai assentiu com desdém,
já se voltando para Amélia e seu futuro brilhante. O olhar da minha mãe se demorou por mais um instante, uma mistura complexa de decepção e algo que poderia ser arrependimento, rapidamente mascarada por seu sorriso social enquanto ela conversava com os convidados mais próximos. A sensação física que me invadiu foi uma que eu já havia sentido muitas vezes antes, a sensação de desaparecer enquanto estava totalmente presente, de me tornar transparente, de me esvair no pano de fundo da narrativa da minha família, onde eu era, na melhor das hipóteses, uma nota de rodapé, na pior, um conto de advertência. Pedi licença discretamente, embora ninguém parecesse notar, enquanto eu saía para o terraço do restaurante. O sol do fim da tarde esquentou meu rosto enquanto eu respirava o ar fresco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. Eu havia aceitado meu lugar na hierarquia familiar há muito tempo, mas tê-lo confirmado tão publicamente, tão definitivamente, ainda me magoava profundamente. Enquanto me encostava na balaustrada de pedra, tentando me recompor antes de retornar à celebração, notei um homem se aproximando da entrada do restaurante. Ele devia ter uns 50 anos, tinha aparência distinta, vestia um terno cinza bem cortado e tinha olhos gentis, levemente enrugados nos cantos. Ele caminhava com determinação, examinando o terraço até que seu olhar pousou em mim, me reconhecendo claramente. Cali Matthews? Perguntou, com a voz calorosa e profissional. Endireitei-me, confusa. Sim. Ele sorriu, estendendo a mão. Thomas Bennett. Conversamos por videochamadas, mas nunca nos conhecemos pessoalmente. Sou sócia do Jackson. Prendi a respiração. Thomas me conhecia apenas como Clary Matthews, uma empreendedora de design de sucesso. Sua presença na festa de formatura da minha irmã não poderia ser coincidência. Antes que eu pudesse fazer perguntas, ele enfiou a mão no paletó e retirou um envelope grosso. Acredito que isto lhe pertence, disse-ele baixinho, colocando-o em minhas mãos. Jackson e eu achamos que hoje seria o momento perfeito para você recebê-lo. Enquanto eu olhava confusa, ele se aproximou e sussurrou as palavras que mudariam tudo. Agora é a hora de mostrar a eles quem você realmente é. Thomas Bennett, parado à minha frente no terraço do restaurante, não era um estranho no sentido convencional. Como sócio de Jackson e um importante investidor em tecnologia, havíamos conversado inúmeras vezes por videoconferência, embora eu sempre me apresentasse como Clary Matthews, empreendedora de design. Ele nunca havia conhecido Cali Matthews, a filha decepcionante, a recepcionista, a fracassada da família. Não fui totalmente honesto com você, comecei, sem saber como explicar minha dupla identidade. Thomas sorriu com conhecimento de causa. Jackson me contou tudo, Cali. Eu sei quem você realmente é há algum tempo. Ele olhou para a sala de jantar privativa, onde minha família continuava celebrando o sucesso de Amélia. Seu trabalho fala por si. O nome que lhe é atribuído não altera seu valor. O manuseio discreto do envelope e o timing com que o recebeu sugeriram um plano cuidadoso. O que é isto? Perguntei, olhando para o grosso papel creme em minhas mãos. Uma oportunidade, respondeu ele simplesmente. Uma oportunidade que você conquistou inteiramente por mérito próprio. Olhou para o relógio. Leve o tempo que precisar para revisá-la. Estarei esperando no bar quando estiver pronto para conversar. Com isso, ele assentiu respeitosamente e foi embora, deixando-me sozinho com o envelope misterioso. Encontrei um canto tranquilo no terraço, parcialmente escondido por vasos de topiaria, e abri cuidadosamente o lacre. Dentro havia uma coleção de documentos, a página de cima com o cabeçalho da Elemental, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Minhas mãos tremiam ao ler o primeiro parágrafo. Era uma oferta de aquisição da minha consultoria de design por $30 milhões. $30 milhões, 3 vezes o valor da mansão dos meus pais em Manhattan, o dobro do valor da carteira de investimentos do meu pai que Amélia herdaria. Documentos comprobatórios descreviam as impressionantes métricas de avaliação, as projeções de crescimento da minha empresa, as taxas de retenção de clientes e os ativos de propriedade intelectual. Gráficos e tabelas quantificavam o que eu havia construído nos últimos 5 anos, traduzindo minha visão criativa em números concretos e precisos que até meu pai entenderia. Uma carta pessoal de Jackson estava presa com um clipe à oferta. Cali, começava, 5 anos atrás, você esboçou um fluxo de usuário em um guardanapo que me mostrou como você vê o mundo de forma diferente e brilhante. Desde então, tenho observado você construir algo extraordinário sem pedir reconhecimento, atalhos ou tratamento especial.
Você fez a única coisa que a maioria das pessoas nunca faz: deixou seu trabalho falar por si. Thomas e eu estávamos nos preparando para esta oportunidade. A Elemental não quer apenas a sua empresa, mas também a sua visão. Eles entendem o que torna a sua abordagem única e estão dispostos a pagar um preço alto por isso. Esta oferta reflete o verdadeiro valor da sua empresa, sem negociações ou favores. Seja qual for a sua decisão sobre a oferta, espero que finalmente se permita estar sob os holofotes que conquistou. O mundo precisa de mais mentes como a sua, aquelas que enxergam conexões e possibilidades onde outros só veem problemas. Seu mentor e amigo, Jackson. Abaixo disso, havia demonstrações financeiras que revelavam a lista completa de clientes da minha empresa, 3 empresas da Fortune 500, inúmeras startups de tecnologia de sucesso, instituições de ensino e sistemas de saúde. Projetos que orientei melhoraram a experiência do usuário para milhões de pessoas. Minha filosofia de design influenciou os padrões do setor, enquanto minha família acreditava que eu atendia telefones em uma pequena agência criativa. Memórias específicas passaram pela minha mente enquanto eu folheava os documentos, a noite em que trabalhei até às 4 da manhã para reinventar completamente uma interface médica, tornando-a intuitiva para os médicos usarem durante emergências, potencialmente salvando vidas, a teleconferência em que um CEO de tecnologia implementou minha sugestão de reestruturar completamente seu aplicativo com base em estados emocionais em vez de recursos, levando ao seu lançamento mais bem-sucedido de todos os tempos, a satisfação silenciosa de montar minha equipe, encontrando outros desajustados talentosos que pensavam diferente, dando a eles oportunidades baseadas apenas em suas habilidades em vez de suas linhagens ou conexões. Todos aqueles momentos em que duvidei de mim mesma, ouvindo a voz desdenhosa do meu pai na minha cabeça, mas mesmo assim seguindo em frente, confiando na minha perspectiva única. Cada uma dessas experiências contribuiu para este momento, para esta oferta que validou tudo o que eu havia construído em segredo. A revelação mais notável não foi o dinheiro. Foi a compreensão de que minha maneira diferente de pensar, a mesma qualidade que minha família considerava um déficit, era, na verdade, meu maior trunfo. Minha dislexia me forçou a desenvolver habilidades de pensamento visual muito além das dos meus colegas. Minha dificuldade com a educação tradicional me impulsionou a encontrar caminhos alternativos para o conhecimento. Meus anos me sentindo invisível aprimoraram minha empatia e observação, tornando-me extraordinariamente sintonizada com as necessidades dos usuários. Peguei meu celular e liguei para Jackson, precisando confirmar se não se tratava de um mal-entendido elaborado. Ele atendeu imediatamente. Você recebeu a oferta. Isso é real? Perguntei, ainda com dificuldade para processar tudo. Cada número, cada detalhe, ele me garantiu. A Elemental está monitorando seu trabalho há mais de um ano. O comitê de aquisição votou por unanimidade. Mas por que agora? Por que aqui? Olhei para o restaurante onde a comemoração da minha família continuava sem mim. Thomas achou que o momento poderia ser significativo para você pessoalmente, explicou Jackson. Ele tem um talento para o dramático, mas seus instintos geralmente estão certos. A sensação surreal se intensificou. Em uma única tarde, eu havia passado de uma decepção familiar a uma história de sucesso de 30 milhões de dólares. Enquanto meus pais anunciavam a herança da fortuna de Amélia, eu descobria que havia construído algo 3 vezes mais valioso, inteiramente sozinha. Será que eu mereço isso? Sussurrei, expressando minha mais profunda insegurança. A resposta de Jackson foi imediata e firme. Callie, você conquistou isso com milhares de horas de trabalho inovador que realmente melhorou a vida das pessoas. Na verdade, a Elemental está fazendo um ótimo negócio. À medida que a realidade se impunha, senti uma profunda mudança na minha autopercepção. Durante anos, agi em modo furtivo, em parte para evitar o julgamento da família, mas também porque temia não ser bom o suficiente, que, de alguma forma, meu sucesso fosse um acaso ou evaporasse sob escrutínio. A oferta detalhada de aquisição provou o contrário. Especialistas do setor analisaram minha empresa de todos os ângulos e determinaram que ela valia 30 milhões de dólares. Minha visão, minha abordagem, minha liderança, tudo validado por pessoas que não faziam ideia de que eu era a filha decepcionante de Richard e Diana Matthews. Fiquei com esse conhecimento, deixando-o se fixar em meus ossos. A questão agora era: o que eu faria com ele? Eu havia passado anos construindo uma vida e uma identidade separadas da minha família. Será que eu queria conectar esses mundos?
Será que eu queria que eles soubessem? Ao considerar minhas opções, percebi que aquele momento representava uma bifurcação na minha vida. Eu poderia continuar como sempre, aceitando a narrativa da minha família sobre mim, enquanto, em segredo, sabia a verdade. Ou poderia finalmente assumir minha plena verdade e poder, forçando-os a confrontar o quão profundamente me julgaram mal durante todos esses anos. Pensar na expressão do meu pai ao perceber que sua filha decepcionante havia construído algo mais valioso do que o trabalho de sua vida sem sua ajuda ou contatos me deu um momento de satisfação mesquinha. Mas, por trás disso, havia algo mais substancial, uma chance de romper de uma vez por todas a dinâmica familiar destrutiva, de impedir que a história de Callie, a fracassada, fosse passada para as gerações futuras. Juntei os papéis, coloquei-os de volta no envelope e respirei fundo. Thomas estava esperando no bar, como prometido, tomando um uísque e checando e-mails no celular. Você já tomou uma decisão? Perguntou ele enquanto eu me sentava no banquinho ao lado dele. Sobre a oferta, ou sobre contar à minha família? Perguntei. Ele sorriu. Ambas, imagino, estão interligadas. Preciso mostrar a eles, eu disse, surpreendendo-me com a certeza na minha voz. Não para validação, não para vingança, mas para a verdade. Este segredo já serviu ao seu propósito, mas é hora da realidade vir à tona. Thomas assentiu em aprovação. Foi o que Jackson previu que você diria. Ele olhou para a sala de jantar privativa. Vamos? Fiquei de pé, com o envelope firmemente agarrado na mão, uma calma estranha substituindo a mágoa e a raiva de antes. A cada passo em direção à minha família, eu me sentia me transformando da pessoa que eles sempre acreditaram que eu era para a pessoa que eu realmente me tornei. Quando Thomas e eu reentramos na sala de jantar privativa, a celebração estava a todo vapor. Champanhe fluía livremente enquanto meu pai contava aos convidados histórias sobre a brilhante infância de Amélia. Minha mãe observava a cena com orgulho satisfeito, ocasionalmente tocando o braço da filha com carinho. Eu havia sumido por quase 30 minutos, mas ninguém havia notado minha ausência. Esperei em silêncio perto da entrada, observando o quadro da dinâmica familiar que moldou toda a minha vida. Thomas estava respeitosamente atrás de mim, uma presença sólida que me dava forças para o que estava por vir. Minha oportunidade surgiu durante uma breve pausa na conversa, enquanto meu pai erguia o copo para mais um brinde. Antes de continuarmos, eu disse, com a voz clara e firme, cortando o clima de comemoração, gostaria de dizer uma coisa. Cabeças se viraram, expressões que variavam da surpresa ao leve aborrecimento com a interrupção. Meu pai franziu a testa ligeiramente, claramente impaciente para retomar seu momento de destaque. Claro, Callie, disse-ele com polidez forçada. Mas seja breve. Temos mais brindes para fazer. Fui até o centro da sala, sentindo uma nova confiança fluir por mim. O envelope parecia substancial em minhas mãos, me ancorando à realidade do que eu havia conquistado. Hoje é dia de celebrar conquistas, comecei, e concordo plenamente que conquistas devem ser reconhecidas. Algo no meu tom de voz causou uma mudança sutil na energia da sala. Minha mãe se endireitou na cadeira, seu sorriso social vacilando ligeiramente enquanto observava minha expressão. Nos últimos 5 anos, venho construindo algo, continuei. Algo que nenhum de vocês sabe por quê, francamente, nenhum de vocês jamais perguntou. Meu pai trocou olhares com minha mãe, a confusão evidente nos rostos de ambos. Do que exatamente você está falando, Callie? Perguntou ele, com um tom que sugeria que aquela era mais uma das minhas tangentes incompreensíveis. Estou falando da Clary Matthews Design Consultancy, respondi. Minha empresa. Uma onda de murmúrios incertos percorreu o grupo. Meu primo James se inclinou para a frente, genuinamente curioso. Você abriu uma empresa? Concordei. Sim. Somos especializados em design de experiência do usuário e arquitetura de interface digital. Nossos clientes incluem Telson Medical Systems, Educate Global, Beacon Financial Technologies e várias outras empresas que você talvez reconheça. Comecei a nomear minha impressionante lista de clientes, observando o reconhecimento surgir em alguns rostos. Não eram pequenas empresas ou lojas locais, eram grandes players em diversos setores. A confusão do meu pai estava se transformando em descrença. Se você está tentando comparar uma pequena operação freelance com as conquistas da sua irmã, retirei os documentos de aquisição do envelope e os coloquei sobre a mesa.
Esta é uma oferta da Elemental Technologies para adquirir minha empresa por US$ 30 milhões. O silêncio que se instalou foi absoluto. Meu pai encarou os papéis, com uma expressão que oscilava entre descrença, choque e algo próximo ao medo. Ele estendeu as mãos trêmulas para os documentos. Isso não pode ser real, murmurou, mas sua voz carecia de convicção enquanto examinava o cabeçalho oficial e os termos detalhados. Minha mãe, sempre mais rápida em se adaptar a situações sociais, tentou retomar o controle da narrativa. Sempre soubemos que você tinha potencial, Callie, disse ela com um sorriso forçado. Você só precisava encontrar o seu caminho. Fixei-a com um olhar direto. Vocês fizeram? Porque trabalho nesta empresa há 5 anos e nenhum de vocês jamais fez uma única pergunta significativa sobre o meu trabalho. Surpreendentemente, Amélia foi a primeira a se recuperar do choque. Parecendo genuinamente interessada, perguntou: Você construiu isso sozinha, sem contar a ninguém? Concordei. Tenho dislexia e descalculia. Fui diagnosticada aos 17 anos, mas guardei para mim porque, àquela altura, estava claro que nada mudaria a história da família sobre mim. Meu pai levantou a cabeça bruscamente. Do que você está falando? Estou falando de diferenças de aprendizagem, pai. Não de preguiça ou estupidez. Meu cérebro processa informações de forma diferente da maioria das pessoas, o que tornou a educação tradicional quase impossível para mim. Mas também me dá pontos fortes únicos em pensamento visual e reconhecimento de padrões. Falei com confiança crescente, anos de conhecimento acumulado fluindo de mim. Existem muitas formas de inteligência. A definição restrita que esta família idólatra, testes de QI, exames padronizados, instituições de prestígio, não é a única medida válida das capacidades ou do valor de uma pessoa. Meu tio Robert, que sempre me tratou com um pouco mais de gentileza do que os outros, estudou os documentos de aquisição com interesse profissional. Como advogado corporativo, ele reconheceu a legitimidade do que estava vendo. Esta é uma oferta de aquisição padrão de uma grande empresa de tecnologia, confirmou, erguendo os olhos com um respeito renovado. 30 milhões é. Quer dizer, isso é extraordinário para uma empresa da sua idade. Richard Matthews, meu pai, o homem que definiu meu valor ou a falta dele durante toda a minha vida, parecia fisicamente abalado. Ele tentou reassumir o controle da única maneira que sabia, ignorando-o. Se isso é de alguma forma legítimo, disse ele, lutando para manter a compostura, é obviamente um acaso. Alguma tendência ou modismo em qualquer que seja essa coisa de design. Thomas se adiantou e estendeu seu cartão de visita ao meu pai. Thomas Bennett, capital de risco e investimento anjo. Trabalho com sua filha há 3 anos. Posso garantir, Sr. Matthews, que o que Callie construiu é legítimo e notável. Sua abordagem ao design influenciou os padrões da indústria e aprimorou as experiências digitais de milhões de usuários em todo o mundo. Meu pai olhou para o cartão, depois para Thomas, reconhecendo-o. Bennett? Da Bennett Capital? O mesmo Thomas Bennett que havia se recusado a investir em um de seus empreendimentos recentes. A sala havia se transformado. A comemoração da formatura de Amélia e o anúncio da herança foram completamente ofuscados pela revelação do meu sucesso secreto. Familiares e amigos que mal haviam notado minha presença antes agora me olhavam com interesse e respeito renovados. Diana Matthews, sempre atenta às aparências, fez uma última tentativa de incorporar essa nova realidade à narrativa familiar sem interrompê-la completamente. Bem, que notícia maravilhosa! 2 filhas bem-sucedidas, os genes Matthews se manifestando de maneiras diferentes. Balancei a cabeça, relutante em permitir essa revisão conveniente da história. Não se trata de genes ou legado familiar. Eu construí isso apesar dessa família, não por causa dela. Eu a criei nos intervalos entre ouvir que eu não era o suficiente. Eu tive sucesso não por causa do seu apoio, mas na ausência dele. Minhas palavras pairaram no ar, inevitáveis e verdadeiras. Alguns convidados olharam para seus pratos, incomodados com a emoção crua agora exposta no que havia sido um evento social cuidadosamente coreografado. Amélia se levantou então, andando ao redor da mesa em minha direção, num gesto que surpreendeu a todos, talvez até a si mesma. Ela me abraçou. Desculpe, Callie, sussurrou. Eu nunca imaginei o quanto você estava sofrendo. Eu deveria ter percebido. Sua sinceridade me tocou inesperadamente.
Talvez ela também tivesse ficado presa na narrativa familiar, representada como a criança de ouro sem opção de ser outra coisa. Enquanto olhava ao redor da sala, vi a realidade desconfortável se instalando para meus pais. Tudo o que eles achavam que sabiam sobre os filhos, sobre inteligência, sobre sucesso, estava sendo fundamentalmente questionado. A filha que eles rejeitaram havia criado algo mais valioso do que aquilo que eles passaram décadas construindo. A herança que eles tinham acabado de anunciar com tanto alarde era ofuscada pelo que eu havia conquistado com meus próprios esforços. Pai, eu disse, com a voz mais suave agora, você sempre nos ensinou que os resultados importam mais do que as intenções. Bem, aqui estão os meus resultados. Ele olhou para cima, o homem que nunca ficará sem palavras agora se esforçando para encontrar uma resposta. Não preciso mais da sua herança, continuei, nem da sua aprovação. O que eu gostaria é de um relacionamento baseado em quem eu realmente sou, não em quem você presumiu que eu fosse. Isso depende inteiramente de você. Com essas palavras, coloquei os documentos de aquisição de volta no envelope e me virei para sair. A voz da minha mãe me interrompeu. Cale, espere, ela chamou, sua máscara social cuidadosamente construída deslizando para revelar uma emoção genuína. Aonde você vai? Tenho uma reunião com a Elemental amanhã de manhã para discutir os termos de aquisição, expliquei, e depois disso, voltarei para minha empresa, que ainda precisa da minha liderança, independentemente de eu aceitar ou não esta oferta. Naquele momento, parada na porta da sala de jantar privativa com Thomas ao meu lado, finalmente senti o peso da pretensão sair dos meus ombros. Durante anos, carreguei o fardo de ser a decepção da família, me encolhendo para me encaixar na percepção limitada deles. Agora, eu estava diante deles como eu realmente era, bem-sucedida, capaz e inteiramente eu mesma. Ao sair do restaurante, de cabeça erguida, vislumbrei meu reflexo nos espelhos decorativos que ladeavam o corredor. Mal me reconheci. A postura curvada e o olhar desviado da pessoa que esperava ser ignorada desapareceram. Em seu lugar, havia uma mulher que chamava a atenção, não por exigi-la, mas por reconhecer seu próprio valor. Lá fora, o ar do início da noite estava fresco e limpo. Thomas sorriu para mim, com uma mistura de orgulho e respeito no rosto. Parabéns, Cale, disse-lhe simplesmente. Essa pode ter sido a apresentação mais impressionante que já presenciei. Ri de repente, tonta com a liberação de décadas de tensão. O que acontece agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para ele. O que você decidir, respondeu ele. Talvez pela primeira vez na vida, o caminho a seguir seja inteiramente seu. No dia seguinte à formatura da minha irmã, sentei-me em frente à equipe de aquisição da Elemental em uma sala de conferências elegante com vista para o horizonte de Boston. Minhas mãos não tremiam mais ao revisar os termos do contrato. Minha voz não hesitou mais ao negociar o controle criativo juntamente com o pagamento de $30 milhões. O que esses executivos experientes não conseguiam ver era o furacão emocional que ainda girava dentro de mim. O confronto com minha família havia liberado 32 anos de sentimentos reprimidos, raiva, tristeza, vingança e um estranho tipo de libertação que me deixou com uma sensação de leveza e desorientação. Nas semanas seguintes, tomei decisões importantes com extrema clareza. Aceitei a oferta de aquisição, mas com termos cuidadosamente estruturados, garantindo que eu manteria a liderança da minha equipe criativa. Comprei um loft em Tribeca, que se tornou tanto meu lar quanto a nova sede do meu negócio em expansão. O espaço refletia minha filosofia de design, aberto, intuitivo, acolhedor e inclusivo, com recursos adaptáveis a diferentes estilos de trabalho. Meu primeiro grande projeto após a aquisição foi a criação da Different Minds Foundation, dedicada a apoiar alunos com dificuldades de aprendizagem. A fundação forneceu bolsas de estudo, tecnologia e tutoria especializada. Mas, mais importante, criou programas de mentoria conectando profissionais de sucesso que superaram desafios semelhantes com jovens que ainda enfrentam dificuldades em ambientes educacionais tradicionais. Não se trata de consertar cérebros diferentes, expliquei no evento de lançamento da fundação. Trata-se de criar ambientes onde cérebros diferentes possam prosperar. A parte mais difícil da minha vida pós-revelação foi lidar com meus relacionamentos familiares transformados. 3 semanas após o confronto, meu pai ligou. Sua voz, normalmente tão autoritária, soava incerta. Cale, ele começou sem jeito, sua mãe e eu conversamos sobre tudo o que aconteceu na formatura da Amélia. Esperei, dando-lhe espaço para continuar.
Anos de terapia me ensinaram que eu não podia controlar como minha família reagia à minha verdade, apenas como eu reagia a eles. Queríamos saber se você viria jantar conosco na próxima sexta-feira, disse-lhe finalmente. Só nós quatro, para conversar. Concordei, mas com limites claros. Nos encontramos em um restaurante neutro, em vez da casa da família, e cheguei com pontos de discussão preparados e uma promessa a mim mesmo de que iria embora se a conversa se tornasse tóxica. Aquele jantar foi a primeira de muitas conversas difíceis. Meu pai, um homem definido pela certeza, lutava visivelmente por ter se enganado tão catastroficamente sobre a filha. À sua maneira desajeitada, ele tentou entender. Essas diferenças de aprendizagem, disse-lhe durante nosso terceiro jantar em família, como funcionam exatamente. Expliquei dislexia e descalculia da melhor forma que pude, descrevendo como letras e números se misturavam diante dos meus olhos, como os métodos tradicionais de ensino haviam falhado comigo, como eu havia desenvolvido estratégias alternativas. Ele franziu a testa, processando a informação através de sua visão de mundo rígida. Mas você claramente a superou. Não precisa mais de adaptações, certo? Foi um mal-entendido fundamental que revelou o quanto ainda tínhamos que avançar. Eu não supero a dislexia, pai. Eu trabalho com ela. Faz parte da estrutura do meu cérebro, não um defeito a ser corrigido, mas um sistema operacional diferente. Minha mãe achou mais fácil se adaptar à nova realidade, pelo menos superficialmente. Diana sempre se preocupou com posição social, e de repente sua filha decepcionante era uma empreendedora de sucesso com perfil em revistas de negócios. Ela começou a me mencionar em seus eventos beneficentes, destacando com orgulho as últimas conquistas da minha empresa. Mas uma conexão genuína era mais difícil. Durante um raro momento a sós, ela confessou algo inesperado. Eu sempre me preocupei com você, disse ela suavemente. Eu achava que você precisava ser mais forte para sobreviver neste mundo. Eu achava que te pressionar era proteção. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que eu provavelmente receberia. Não a absolvi, mas reconheci sua perspectiva limitada com toda a compaixão que consegui reunir. Meu relacionamento com Amélia passou pela transformação mais profunda. Sem nossos pais nos colocando em personagens opostas, a genialidade e a decepção, descobrimos pela primeira vez a verdadeira irmandade. Num sábado, tomando café, longe da pressão familiar, ela fez uma confissão que me surpreendeu. Eu sempre tive ciúmes de você, admitiu. Quase engasguei com o meu café com leite. Do que você poderia ter tido ciúmes? Sua liberdade, explicou ela. Cada passo da minha vida foi predeterminado. Harvard foi decidido quando eu tinha 12 anos. Minha especialização foi escolhida para complementar os negócios do meu pai. Os elogios vieram acompanhados de expectativas cada vez maiores. Ela torceu o guardanapo, ansiosa. Você precisa descobrir quem você realmente é. Eu nunca tive essa chance. Essa revelação deu início a um novo capítulo para nós. À medida que Amélia explorava seu próprio caminho autêntico, eventualmente recusando os empregos bancários que nosso pai preferia em favor da tecnologia educacional, ela e eu nos tornamos não apenas irmãs, mas também amigas e, ocasionalmente, colaboradoras nos negócios. Construir uma vida fiel a mim mesma, em vez de definida em oposição à minha família, foi desafiador. Na terapia, trabalhei camadas de vergonha internalizada e síndrome do impostor. Em alguns dias, apesar de todas as evidências externas do meu sucesso, eu ainda ouvia a voz desdenhosa do meu pai na minha cabeça, ainda me sentia como o fracasso da família. Minha terapeuta me ajudou a reconhecer esses momentos como ecos, não como realidade. Seu cérebro criou padrões de proteção durante anos de sofrimento emocional, explicou ela. A cura não é linear. Caminhos neurais antigos não desaparecem da noite para o dia. Eles se tornam menos percorridos à medida que você cria novos. Encontrei um conforto inesperado ao me conectar com outras pessoas bem-sucedidas com dificuldades de aprendizagem. Durante um painel de conferência sobre neurodiversidade nos negócios, conheci Jason, um engenheiro de software cujo tornou a educação tradicional quase impossível, mas cujo hiperfoco revolucionou a arquitetura de bancos de dados. Nos unimos por experiências semelhantes de incompreensão pela família e pelos sistemas educacionais. Nossa amizade gradualmente floresceu em algo mais profundo.
Ao contrário de relacionamentos anteriores, nos quais eu escondia partes de mim mesma, com Jason eu podia ser plenamente vista e compreendida. A verdadeira medida da minha jornada de cura não veio de elogios profissionais ou sucesso financeiro, mas de momentos pessoais tranquilos, o dia em que percebi que não pensava na aprovação dos meus pais há semanas, a apresentação em que mencionei com confiança minha dislexia como uma fonte de resolução criativa de problemas, a manhã em que acordei sem aquele nó familiar de ansiedade em provar meu valor. Mais profundamente, encontrei um propósito em criar ambientes onde diferentes tipos de mentes pudessem florescer. Minha empresa foi pioneira em recursos de acessibilidade de design que tornaram as interfaces digitais mais intuitivas para usuários neurodivergentes. Nossa cultura de escritório celebrava estilos de pensamento diversos com espaços de trabalho flexíveis e protocolos que acomodavam diversas necessidades. 3 anos após o confronto na formatura de Amélia, meus pais visitaram a sede da minha empresa pela primeira vez. Meu pai caminhou silenciosamente pelo espaço inovador, observando minha equipe trabalhando, vendo evidências tangíveis do que eu havia construído. Isso tudo é extraordinário, Callie, disse-lhe finalmente, com respeito genuíno na voz, talvez pela primeira vez. Não era exatamente perdão, havia algumas feridas profundas demais para uma simples cura, mas era reconhecimento. E para a garota que passará décadas invisível em sua própria família, ser verdadeiramente vista era um tipo de liberdade. A jornada da decepção familiar ao sucesso autodefinido me ensinou que a inteligência tem infinitas expressões, que o valor não é determinado pelas medidas limitadas dos outros, que as próprias qualidades que nos diferenciam muitas vezes se tornam nossos maiores pontos fortes quando recebemos o ambiente certo para florescer. A herança mais valiosa não é dinheiro ou propriedade, mas a liberdade de se tornar você mesmo, especialmente quando esse o desafia às expectativas dos outros. Meus pais deram à minha irmã uma mansão de 10 milhões de dólares e o fardo de realizar seus sonhos. Eu me dei permissão para seguir meu próprio caminho e construir algo muito mais valioso no processo. Você já foi subestimado ou incompreendido por aqueles que mais deveriam tê-lo apoiado? Alguém já tentou definir seu valor por uma única e limitada medida, ignorando tudo que o torna excepcional? Espero que minha história o lembre de que as limitações dos outros não são as suas. Sua maneira diferente de pensar, aprender ou estar no mundo pode ser o seu maior presente. Deixe um comentário abaixo compartilhando sua experiência com a subestimação. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir que suas diferenças são seus superpoderes. Obrigado por ouvir minha história. E lembre-se, seu caminho para o sucesso pode não ser igual ao de ninguém, e é exatamente assim que deve ser.